Amém? Pode sentar. Gente, eu estou aqui na minha mão o nosso livro Burning Hearts, transformando promessas em testemunhos. Quem aqui já foi no Burning Hearts? Pera, deixa eu pôr meu óculos que eu não vou enxergar. Pera aí. Quem aqui já foi no Burning Hearts? Ó, tem um pessoalzinho aí que já esteve lá com a gente. Esse livro aqui, Burning Hearts, significa corações em chamas, corações queimando. E o subtítulo dele é transformando promessas de Deus em testemunho, ou seja, trazendo a realidade, trazendo à tona aquilo que uma vez Deus sonhou, mas escolheu eu e você para realizar aqui na terra. E esse livro conta sobre essas experiências de pessoas do nosso convívio lá de Jandira, que foram resgatadas e usadas por Deus para transformar promessas de Deus em testemunhos vivos, reais. E aqui é um compilado de testemunhos com algumas mensagens do nosso pastor, meu pai, o pastor Marcelo. Esse livro aqui tem algumas das pregações do meu pai aqui, os capítulos iniciais. E ele é um livro um tanto quanto interativo. A cada final ali de capítulo ou de testemunho, ele vai te desafiar a alguma coisa, ele vai te fazer refletir, ele vai te fazer aplicar o que está nele na sua vida, tá? E também temos aqui algumas considerações do pastor Valdomiro, do pastor de vocês, está aqui nesse livro. Agora, além de tudo, gente, meu óculos está quebrado, repara não, tá? Quebrou ontem. Além de todo esse conteúdo, de toda essa bênção que vai te abençoar, eu tenho certeza. Se você adquirir esse livro, que custa R$25, é muito pouco, cá entre nós, é menos que um combo do McDonald's. R$25 esse livro. Você vai estar ajudando o nosso projeto, a nossa igreja lá no Chile. As vendas desse livro estão totalmente dedicadas para ajudar o nosso projeto do Chile. Nós já enviamos para lá um casal que está pastoreando a igreja, está iniciando esse projeto, que é o Aníbal e a Débora. O Aníbal é um chileno, eu vou falar um pouquinho mais dele durante a pregação. E depois nós enviamos mais 3 jovens para lá. A igreja já está acontecendo, deve ter mais ou menos ali umas 20 a 30 pessoas já frequentando a nossa igreja no Chile, em Concepción. Vamos trazer 2 casais aqui para o Brasil, para eles passarem pelo encontro de casais, lá em Jandira. Vão vir 2 casais do Chile para passar no nosso encontro de casais. Então, se você adquirir esse livro, você vai estar ajudando uma igreja lá no Chile, além de estar abençoando a sua própria vida com esse livro, e porque você semeou. Quem semeia é abençoado, amém? Essas irmãs do Chile, as 3 que nós enviamos, elas já conseguiram emprego lá, estão empregadas, e 2 delas já conseguiram alugar uma casa própria para ficar, mas a casa não está mobiliada. E esse é o nosso próximo passo, ajudar elas a mobiliar a casa delas. Não tem fogão, não tem geladeira, não tem cama, não tem mesa. A casa é uma casa de um cômodo, gente. É de missionário mesmo o negócio. É um cômodo que não está mobiliado. Se você comprar esse livro, você vai ajudar essa missão, amém? E esse aqui eu trouxe pensando, já separando para o pastor Valdomiro. Cadê ele? Cadê o pastor? Você pega, pastor? Por favor. Ele deve estar ocupado ali, né? Ó. Gente, eu trouxe aqui comigo a minha noiva. E o Léo
Leozinho, meu amigo, está sempre com a gente. Vocês já conhecem o Leozinho. Mas acho que eles não conheciam ainda a minha noiva, ela é mó gata. Pessoal, vamos lá. Meu óculos está quebrado, então não vou usar ele não. Pode cair aqui, vai voar longe. Pode piorar do jeito que ele já está. Então eu não vou enxergar o seu rosto. Eu não enxergo nada sem meu óculos. Nada mesmo. Se eu pegar aqui o meu celular, abrir alguma coisa para eu ler e colocar aqui, ó, eu já não consigo. Tem que ficar bem de pertinho, eu não enxergo nada. Então eu não vou saber se você está gostando ou não da pregação. Eu vou pedir sua ajuda. Dá uns brados aí para eu saber. Dá um glória a Deus, um aleluia. Na hora que eu falar ler um versículo, falar alguma coisa, fala, glória a Deus. Vamos treinar? Eu vou falar, Jesus te ama, e você dá um brado, pode ser? Jesus te ama. Aê, boa. Vamos manter esse fogo aí, amém? A palavra de hoje, ela tem tudo a ver com o tema de vocês. O tema é legado. E aqui eu quero trazer um pouco sobre o que eu aprendi com o meu pai. O legado que está sendo passado para a minha vida. Vocês poderiam ter uma aguinha aqui para mim, por favor? Uma garrafinha, um copinho, por favor. O legado que eu tenho aprendido e herdado do meu pai. Que além de meu pai, é o meu pastor. Que vocês que também têm um pastor que exerce paternidade na vida de vocês, vocês devem herdar o legado do seu pastor, daqueles que estão acima de vocês como uma cobertura espiritual, como uma paternidade espiritual, como liderança, aquele que responde por vocês diante de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. Que os líderes, eles vão prestar conta daqueles que eles têm liderado. Esses caras, essas mulheres, esses homens e mulheres de Deus, eles estão construindo algo aqui na terra. Que esse algo não pode parar neles, com a vida deles, ou com a morte deles. Pelo contrário, o legado, ele é algo que continua e perdura por gerações. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Mas para a gente pensar sobre isso, eu preciso entender primeiro quem eu sou. Porque é fácil a gente olhar para os homens de Deus, para os nossos pastores, para os pregadores, para aqueles caras do YouTube, para os grandes pregadores e falar, esse cara é top. É fácil olhar para eles e falar, esse cara aí é usado por Deus. Mas quando se trata da gente, aquele poder de Deus que está na vida daquela pessoa, quando se trata da gente, a gente nega isso. Fala, eu não sou capaz. Não, comigo não dá, comigo não é assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tímido, eu sou fraco, comigo não. Então a gente precisa primeiro entender quem nós somos e entender que Deus acredita em nós. Ele não só te resgatou, Ele acredita em você para algo aqui na terra. Então assim, o tema da pregação eu coloquei o seguinte, eu sou de primeira. Fala assim, eu sou de primeira. Eu peguei esse tema de um programa de futebol que eu assisto. O programa de futebol é Esporte Interativo. Agora está na TNT, já mudou o nome, eu acho. Eles pegam ali um tema, por exemplo, vamos pegar aqui o tema, quem é o melhor centroavante do Brasil, da seleção brasileira, sei lá, da história do Brasil. O tema é esse. E aí tem um monte de jogador, só que só um pode ficar na primeira prateleira, que é o mais top, é o melhor, que pra mim é o Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno está lá em cima. Para muitos aqui, talvez o Romário para alguns outros.
Mas Ronaldo Fenômeno é o cara que é de primeira. Aí depois vem a segunda prateleira, que aí para mim entra o Romário, alguns outros. Aí vem de terceira, de quarta, quinta, sexta prateleira, e assim vai. Eles vão ranqueando então ali o tema. Para Deus, quando Deus vai ranquear os seus filhos, é todo mundo filho. Está entendendo? Todo mundo é de primeira geração de Deus. Quando você sai de um reino de trevas, entra para um reino de luz, a Bíblia fala que aqueles que têm amizade com o mundo têm inimizade com Deus. Ou seja, você era inimigo de Deus. Deus pega aquele que é um inimigo, coloca no reino de luz e fala: você é meu filho. Nós acabamos de cantar aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou de primeira. Jesus, em João, ele é chamado de o filho unigênito de Deus. Deus, ele criou o ser humano, mas antes de Jesus, nunca chamou o ser humano de filho. O único filho de Deus era Jesus, o filho unigênito. Após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus é chamado de o primogênito. Primogênito dentre os mortos, significando que, se ele é o primeiro, o primogênito, tem outros irmãos ali. Se Jesus é o primeiro, o primogênito, o primeiro filho, então quer dizer que tem outros filhos. Quem são os outros filhos? Eu sou de primeira. Quem é filho de Deus? Então a gente precisa entender isso primeiro. Se eu estou falando de legado, se eu estou falando de continuar algo, que eu sei que o pastor Valdomiro era meu pastor, só que eu também sou de primeira. E aquilo que o pastor Valdomiro, meu pastor, mas que eu também posso olhar para ele como meu irmão mais velho, ele começou, eu preciso herdar esse legado dele, porque não pode parar nele. Você pode continuar aqui em Campinas o que o pastor Valdomiro começou. Eu digo continuar, porque quem vai determinar o término, não sou eu não. E espero que também não seja você. Deus não tem neto. Deus não tem a segunda geração, não é a primeira. Você não pode olhar para Deus como seu avô. Deus, ele é o seu pai. Deus, ele é o seu pai. Não tem nada entre você e Deus. Se você já está no reino de luz, se você já entrou nesse novo e vivo caminho, entrou pela porta de Jesus Cristo, agora é você e Deus. Ele é teu pai. Se você já parou para pensar nas relações que a Bíblia faz com a Trindade? A Bíblia coloca Jesus de muitas formas. João capítulo 15 vai colocar Jesus, ele mesmo falando como amigo, nosso amigo. Eu já falei aqui como um irmão primogênito dentre os mortos. Jesus também é colocado com um relacionamento, como uma relação conosco de noivo e noiva. O Espírito Santo, ele tem uma relação com a gente de uma só coisa. Ele está em nós. Ele veio fazer habitação em nós. O Espírito Santo, ele está em você. Mas Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele é o nosso Pai. Amém?
Fala assim: eu sou de primeira. Eu sou filho de Deus. Muito bem. Agora, uma coisa muito comum que a gente vê acontecendo é quando um pai, ele se esforça. Às vezes o pai, por exemplo, quem conhece o pastor Edilson aqui? Pastor Edilson, tem uma galerinha que conhece o pastor Edilson. O pastor Edilson, ele veio da Bahia para São Paulo com 18 anos de idade e não tinha feito nem o primário ainda. O pastor Edilson começou a estudar com 18 anos de idade, terminou os estudos, fez faculdade, abriu uma empresa, ficou rico, bem sucedido, abriu uma igreja que é enorme. Quem conhece o pastor Edilson sabe que a igreja dele é uma igreja top, super bem sucedido. Isso é algo comum de se ver. Alguém que saiu de uma condição ruim, ralou, trabalhou e ficou bem sucedido. Não digo rico, mas até bem sucedido. Alguém que ralou, trabalhou e ficou rico. Aí vai vir agora a segunda geração. E eu coloquei as cadeiras aqui para a gente representar as gerações. Então, a cadeira primeira aqui, que está pertinho do púlpito, é a primeira. Do meio é a segunda geração. E a última aqui perto da caixa é a terceira geração. Então essa geração aqui é a que rala, que conquista. A geração que foi atrás. Amém? A segunda geração é a geração que geralmente desfruta daquilo que a primeira ralou, conquistou. Colocando aí num âmbito então de empresa ou de finança, essa geração aqui vai usar o dinheiro da primeira. Onde a gente vê muitas empresas, quando chega na terceira geração, já chega meio fraca ou encaminhada para a falência, porque a terceira geração não teve a conquista da primeira. Ela já entrou ali meio, poxa, uma mentalidade de desfrutar e não de conquistar. Quando nós somos filhos de primeira, a nossa mentalidade não pode ser só de desfrutar, tem que ser também de conquista. Vocês estão entendendo isso aqui? E aí eu comecei aqui a separar algumas histórias da Bíblia que vão ilustrar isso. E o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui, quero trazer para vocês, eu vou trazer sobre a geração de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é a primeira geração, Isaac é a segunda geração e Jacó é a terceira geração. Abraão era conhecido como um amigo de Deus. Abraão é um cara que até hoje é chamado de o pai da fé. Abraão era um homem que tinha um relacionamento com Deus, homem de oração. E além de tudo, Abraão era um abençoador. É como se a bênção e Abraão fosse uma coisa só. Aonde ele estava era abençoado, aonde ele estava era próspero. E sabe por que isso acontecia? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que, independente de quem ele fosse, da onde ele estivesse, da condição que ele estivesse, quem era por ele era Deus. Por isso que não importava onde ele estivesse, ele era próspero e abençoado. Amém? A segunda geração, a geração de Isaac, é uma geração, eu vou chamar aqui de café com leite. Quem
Quem aqui já foi café com leite alguma vez? Eu já fui café com leite. A gente ia brincar de pega-pega, esconde-esconde, era o café com leite quando eu era criança. Lá na igreja eu era o mais novo da turma, que eu ficava muito com os amiguinhos do meu irmão, que meu irmão é mais velho. E eles falavam, o Estevam quer brincar, se ele não brincar ele vai ficar reclamando. É o café com leite, deixa ele brincar. Aí eu achava que eu estava brincando, mas não estava, né? Café com leite só acha. Ele só pensa que está, mas não está. A segunda geração às vezes se encontra nessa situação. Café com leite. Está ali, mas não faz grandes coisas. Está ali, mas não tem tanta diferença. Vamos tentar aqui comparar todos esses feitos de Abraão com os feitos de Isaac. Quem me conta alguma coisa de Isaac aí? Isaac, eu coloquei ele aqui como café com leite, que quase não tem nada para contar, diferente do pai dele. Isaac foi um cara omisso com tudo que acontecia ali na família dele, com a preferência que a mãe dava para um dos filhos, com a enganação que Jacó fazia com toda a família, porque Jacó não tinha o nome de enganador por acaso não, era algo recorrente. E no final, um problema familiar gigantesco que a gente sabe que acontece na história. Ele é enganado pelo seu filho mais novo, o filho mais velho jura de morte o filho mais novo, e ele morre nesse contexto. Uma geração café com leite, quase não agrega em nada. E aí vem a terceira geração, que é a de Jacó. E aí vamos lá. A primeira tem uns nomes muito top, né? O abençoador, pai da fé, amigo de Deus. A segunda não tem nem muito nome. Coloquei aqui, o único nome foi café com leite, que nem é um xingamento, e omisso. Agora a terceira, olha os nomes que a gente tem aqui, ó: trapaceiro, mentiroso, enganador e desviado. Isso aqui é o que simbolizava o nome Jacó. Um cara que enganava, que trapaceava, o cara que conquistou a bênção do pai trapaceando e mentindo. Olha como que, e Deus é tão fiel na palavra dele, que mesmo com isso ele abençoou Jacó, porque Deus é fiel. Vamos para o outro exemplo aqui. O exemplo, agora eu vou colocar na cadeira 1 aqui, eu vou colocar Davi, rei Davi. Na segunda cadeira, vou colocar o rei Salomão. Estevão, rei Salomão, era top, você vai falar o que dele? Não. E na terceira geração aqui, eu vou colocar o Roboão. Quem conhece a história de Roboão já sabe onde vai parar isso aqui. Vamos lá. Davi, assim como Abraão, também era amigo de Deus. Davi, assim como Abraão, também era um homem de oração. E é tão impressionante a vida de oração de Davi, porque Davi ele comete uns erros muito graves. Alguns erros muito graves, mas mesmo com esses erros, ele sabia que o único lugar onde ele poderia ser transformado, perdoado, purificado, era na presença de Deus. O filho de Davi ia morrer. Davi gastou uma madrugada inteira orando, intercedendo pelo seu filho. E
e o filho dele morreu. Deus não salvou o filho de Davi. A Bíblia fala que ele levanta, sacode a poeira e continua a vida com Deus, continua a vida de rei, porque ele sabia quem era por ele. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Olha os títulos desse cara. Meu pai, ele fala numa pregação dele, e aqui eu já vou pegar um pouco de legado, trazer um pouco a ideia de legado, que o profeta, o sacerdote Samuel foi lá e ungiu Davi para ser rei. Quando Samuel ungiu Davi, Samuel virou as costas e foi embora. Quem moldou o caráter de Davi, quem preparou Davi para ser um rei, ter um pensamento de rei, ter um coração de rei, de conquistador, e essa mentalidade, foi o próprio pai dele. Porque Samuel foi embora, e Davi continuou cuidando das coisas do seu pai, até que chegou o dia dele assumir o seu propósito. Davi pegou um legado aqui, herdou algo do seu pai. Então, Davi, homem segundo o coração de Deus, íntimo e sensível, e um homem de oração. Se você pegar o Salmo, se não me engano, o Salmo 22, Salmo 22 é um descrito de Davi, e se você ler esse Salmo, ele é um descrito da própria crucificação de Jesus, e Davi escreveu sobre isso, fala tudo ali, fala dos pregos nas mãos, que Jesus apanhou, fala que tiraram sorte pelas vestes, fala tudo que acontece na crucificação. Davi descreve no Salmo 22, o quão íntimo esse cara é de Deus, para conseguir escrever um salmo desse. Depois ele traz uma outra revelação de Jesus, que é o Salmo 23, o Senhor é o bom pastor. E o Salmo 24, eis que vem aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. Abram-se, ó portais eternos, porque vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O quão íntimo esse cara tem que ser para escrever 3 salmos desse jeito, de uma revelação tão grande. Eu acho que nem ele percebia o que ele estava fazendo ali, o que ele estava escrevendo, a grandeza e a profundidade do que ele estava escrevendo. E aí vem a segunda geração, a geração de Salomão, que é aquele cara que pegou a casa pronta. Salomão, ele pega a casa pronta. O reino de Israel, a sua maior expansão foi durante o reinado de Davi. O reinado de Salomão teve a maior prosperidade, mas o reinado de Davi teve a maior expansão. Salomão não precisou conquistar, ele precisou administrar, e isso ele fez bem. Ele não foi tanto um café com leite como foi Isaac. Ele até administrou bem o que o pai deixou para ele. Só que ele começa a sua jornada não só bem, como muito bem. Só que ele termina não só mal, como muito mal. Eu nem lembro da quantidade de mulher que ele teve. Foi um monte. Muitas. Mas isso não comprometeu o reino. Só que aí vem a terceira geração. A terceira geração, Roboão, ele não viveu durante o reinado de Davi. Ele não precisou conquistar.
ele pegou a casa pronta. Seu pai Salomão construiu o templo, ele pegou o templo pronto. Ele pegou o reino extremamente rico, porque o seu avô foi o reinado que mais expandiu, e o seu pai foi o reinado que mais enriqueceu. E ele pegou então um reino grande e rico. Só que ele teve alguns erros. Roboão, ele compromete a nação de Israel. Ele tem uma vida longe de propósitos de Deus, porque se ele estivesse perto dos propósitos de Deus, o reinado de Israel não teria se dividido como se dividiu. Esse cara, a terceira geração, conseguiu quebrar o reinado de Israel. Não foi nem no meio, porque ficou 2 reinados para um lado e todos os 10 tribos para um outro. Ele não conseguiu quebrar nem no meio o negócio. Quebrou meio estranho o negócio. Ficou, sei lá, 10% para um lado e o restante para o outro. Não sou bom de matemática. Quem for um matemático bom aí fala. Mas ficou só um pouquinho para um lado. O reinado de Judá. E as outras 10 tribos foi onde depois se tornou a Samaria, aquela miscigenação de gente, e onde teve o preconceito de um para com o outro, que é onde chega na mulher samaritana e ela fala: Senhor Jesus, você é um judeu e está falando comigo? Começou aqui, ó, com esse cara. Ele começou essa rixa, esse preconceito, que lá na mulher samaritana ela tem essa conversa com o próprio Jesus. Mas sabe qual foi o principal erro de Roboão? Não ouviu os conselhos dos seus anciãos. Não ouviu os conselhos dos mais experientes. Porque Roboão, ele chega para ser rei, e um dos conselhos era sobre a taxa de impostos. Roboão aumenta a taxa de impostos, o que era contra a opinião dos seus anciãos. Ele foi aconselhado a não fazer aquilo. Ele aumenta a taxa de impostos, e essa foi a fagulha que fez dividir o reinado de Israel. Os jovens são fortes, a Bíblia já fala isso. Os velhos terão sonhos. Você que é jovem e forte, que tem muita energia para gastar, que tem muito a viver, para ouvir qual é o sonho dos seus anciãos. Para ouvir: Pastor Valdomiro, qual é o seu sonho? Pastor Valdomiro, o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa daquilo? Qual é o seu conselho para isso outro? O que o senhor sonha e projeta para essa igreja? O que o senhor sonha e projeta para essa cidade? O que o senhor sonha e projeta para o nosso projeto? Se você nunca fez isso, faça. Porque se você nunca fez isso, se você não sabe quais são os sonhos do seu pastor, provavelmente não vai ser você que vai seguir o legado. Então eu não posso ter sonhos, Estevão. Eu tenho que ter os sonhos dos meus pais, dos meus pastores. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Eu vou colocar aqui na cadeira. Esse exemplo aqui é legal, porque os 2 primeiros exemplos que eu usei, eles têm uma ligação sanguínea, de família, pai, filho e neto.
Esse próximo exemplo tem muito a ver com a gente no contexto de igreja, porque não é todo mundo que tem a mesma oportunidade que eu de ter um laço sanguíneo com o meu pastor. Às vezes a sua geração de cima não tem um laço sanguíneo com você. E é exatamente o terceiro exemplo, aonde eu vou colocar aqui na primeira cadeira Moisés, na segunda cadeira Josué, e na terceira cadeira a geração após Josué, que não tem nenhum líder, não tem nem quem eu sentar aqui. Olha a situação, não tem nem quem eu sentar aqui. Quando nós falamos aqui, obviamente vou dar características específicas do indivíduo que está ali, Moisés, Josué, mas pensa bem, coloca esse contexto como geração. Moisés também era um cara abençoado, assim como Abraão. Moisés também era um amigo de Deus, assim como Abraão. Moisés também tinha uma intimidade extrema, assim como Davi. Moisés também era um homem de oração. Moisés precisou conquistar. Moisés penou no deserto. Moisés foi aquele que tirou um povo da escravidão, cruzou o deserto, e ele não entrou, mas ele liderou essa entrada para a terra prometida. E a partir dali então, quando Moisés fica para trás, ele morre, Josué começa a segunda geração, a segunda cadeira. A geração de Moisés foi uma geração que experimentou sobrenaturais. Pensa comigo, eles testemunharam as 10 pragas do Egito. Eles testemunharam o faraó abrir mão deles como escravo. Eles testemunharam uma coluna de fogo que guiava eles pelo deserto. Eles testemunharam uma nuvem que acompanhava eles durante o dia, para o sol não queimar eles, e durante a noite um fogo para aquecer eles. Eles testemunharam o mar se abrir com o toque do cajado, e depois se fechar, matando aqueles que o caçavam. Eles testemunharam a pedra da água. Eles testemunharam o maná vindo do céu. Eles testemunharam tanta coisa. Eles testemunharam um monte que estava estrondoso, com relâmpagos e nuvem, onde habitava a voz e a glória de Deus, onde Moisés subia e descia com a face resplandecente, onde Moisés subia e trazia direcionamento de Deus. O lugar onde Moisés subiu com outros 70, e o que eles tiveram foi uma visão que era tudo como safira, um esplendor de safiras. Eles testemunharam tanta coisa, muita coisa. E aí vem a geração de Josué, onde não teve tantos milagres e tantas provisões. No começo, nas conquistas, teve, como Jericó que caiu. Mas e depois? O que foi? O que aconteceu depois? Só que eu acho que o maior erro da geração de Josué foi não transmitir para a terceira geração. Lembra que eu falei de Davi? Que Samuel, ele ungiu Davi com óleo e foi embora. Quem foi que preparou ele?
próprio pai. Eu imagino que Davi até tenha feito um bom trabalho preparando Salomão, mas eu não posso dizer o mesmo de Salomão para Roboão. Parece que faltou um pouco de preparo para Roboão. Josué, ele caminhou aos pés de Moisés o tempo inteiro. Josué foi um grande líder. E quem veio após Josué? Para quem Josué passou tudo aquilo que ele aprendeu? Para quem a geração de Josué passou tudo aquilo que eles aprenderam? Porque a gente sabe que aqueles que entraram na terra prometida era toda uma geração nova. Quem saiu do Egito e peregrinou no deserto, todos morreram no deserto, inclusive Moisés. Quem entrou na terra prometida foram os filhos e netos daqueles que saíram do Egito. Aqueles que saíram do Egito, que experimentaram o sobrenatural, eles esqueceram de contar para a próxima geração. Eles esqueceram de falar que existe um Deus poderoso, que pode fazer tudo aquilo que eu falei aqui. As histórias, eu não vou ser prepotente e falar que as histórias não chegou até a terceira geração, porque na verdade as histórias chegou até na gente. O problema e o ponto que eu quero dizer é o quão efetivo as histórias e o legado foi para a terceira geração, e o quão efetivo isso vai ser para a tua vida. Porque assim, eu falei para você perguntar o sonho do seu pastor, certo? É muito importante ouvir as histórias. É muito importante ouvir o que aconteceu. É muito importante ler o livro do Bernie Hart e ver que as promessas podem se tornar em testemunhos. Só que precisa se lembrar que eu também sou de primeira. Eu preciso lembrar que mesmo que eu seja aqui a terceira cadeira, eu também vou ter as minhas histórias. Eu preciso lembrar que mesmo que eu seja aqui a terceira cadeira, o ouvir falar tudo que aconteceu nas gerações anteriores precisa me gerar fé, para que eu possa viver a minha experiência. E essa é a grande chave. Aquele que não vive experiência com Deus vai ser uma geração morta, vai ser uma geração que para o legado. Depois de Josué, o livro de Juízes conta desgraça após desgraça, derrota após derrota, Deus tendo que intervir a todo momento. Você pode até pegar ali, sei lá, alguns nomes famosos. Sansão, por exemplo. A gente lembra Sansão como um homem forte, mas o final dele foi trágico. A geração que chega nessa cadeira, ela esquece que ela precisa ser uma geração que ora, uma geração que é amigo de Deus, uma geração que experimenta Deus, uma geração que tem intimidade com Deus, uma geração que precisa ser segundo o coração de Deus. Vocês percebem que a partir do momento que eu vim para cá, essas características não passou adiante? A segunda cadeira, a gente pode até pegar os grandes homens de Deus, como Josué e Salomão. Salomão ainda teve no começo a conversa onde ele recebe lá a sabedoria. Mas cara, a gente não tem mais grandes relatos sobre Salomão e Deus conversando.
que tem um livro inteirinho sobre o que ele descreve para as mulheres dele. Mas para Deus, diferente de Davi, que escreveu salmos para Deus. A gente é de primeira. Nós somos filhos de Deus. Vocês estão me acompanhando? Agora eu vou trazer um pouco mais intimista. E eu vou colocar aqui nessa cadeira o pastor Marcelo. Aqui eu vou colocar o Estevão. E aqui eu não vou colocar ninguém ainda. O pastor Marcelo é um homem de oração. Meu pai, ele ora pelo menos 2 horas todos os dias. E depois passa mais 1 hora lendo a Bíblia. Todos os dias isso. E eu acompanho ele todos os dias, então eu sei bem como é. Eu vejo ele fazendo isso. Todos os dias ele tem pelo menos 2 horas de oração e mais 1 hora lendo a Bíblia. Já conheci homens que oravam mais até. Se você ouvir relatos da Coreia, na Coreia eles falam que, tem um pastor lá que fala, ninguém prega nesse púlpito se não tiver pelo menos 6 horas de oração. Eu não pregaria lá. Não sei você. Você não ora 6 horas por dia, não vai pregar aqui. O meu pai, eu lembro desde pequenininho, a gente ia deitar para dormir, ele sentava do lado da nossa cama, mim e do meu irmão, lia uma história da Bíblia, orava, nos abençoava e ia para o quarto dele. Depois, na minha adolescência, num período que eu estive afastado de Deus, meu pai orava por mim todos os dias. Orava e orava e orava. Se eu estou aqui hoje é pelas orações do meu pai. Meu pai é um cara abençoado, gente. O que ele se propõe a fazer, o negócio dá certo. Ele abriu uma escola do nada. Abriu uma escola com 4 alunos e um era bolsista. Hoje nós temos 200 alunos. Ele é um cara abençoado. E aí vem a segunda cadeira, o Estevão. E aqui eu vou colocar o Estevão na versão 2010, onde eu era um adolescente desviado, afastado de Deus, sem saber muito o que eu queria da vida. Na verdade, eu não entendia muito a vida, eu não via sentido na vida. Eu estava entrando num processo depressivo. Eu não via sentido na vida da existência, me questionava muito isso. E se eu seguisse nesse pensamento, a terceira cadeira poderia nem existir. Mas em 2014, meu pai sentou comigo, orou mais uma vez, e ele me enviou para um acampamento de filho de pastor, gente. Só tinha filho de pastor no lugar. Só filho de pastor. Cara, eu cresci na igreja, nascido em berço evangélico, ouvindo história da Bíblia na cama todos os dias antes do meu pai dormir. Eu ouvia sobre a Bíblia, meu pai orava por mim,
eu ia para a igreja, eu vivia e respirava esse ambiente, e mesmo assim eu estava na igreja, mais distante de Deus, sem ver sentido na vida, sem ter vontade própria, eu não sabia nem o que eu queria para mim mesmo. Eu usava opiniões dos outros como minha opinião, porque eu não sabia formar minha própria opinião. O que estava faltando para o Estevão? O que estava faltando para o Estevão eu tive nesse acampamento. Estava faltando uma experiência com Jesus. Não importa se você está na igreja sua vida inteira, se seu pai e sua mãe é crente, se seu avô é crente, se teu irmão é crente, não importa quem for, você tem que ser de primeira, não teu pai. Você tem que ter as suas experiências e não ficar só ouvindo as histórias. Ouvir história é bom, ouvir os sonhos é ótimo, mas você tem que ter as suas experiências. Você também é de primeira. Naquele acampamento eu ouvi uma pregação que sinceramente nem lembro que foi pregado, mas num estralo, num instante eu tive uma experiência com Jesus. Eu fui até a frente daquele lugar, não era um salão, foi em Santarém, então lá é muito calor, então era em vez de ser parede, eram colunas e tinha então o teto, mas as paredes eram colunas. Eu fui até lá na frente e fiz minha oração de entrega para Jesus. Eu tinha 19 anos, 18 anos, gente. Não, 19 anos. 19 anos num contexto de igreja, num contexto evangélico. E não era crente, não era cristão. Estão entendendo isso? Com 19 anos eu fui lá na frente, entreguei minha vida a Jesus, aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, pedi para Ele fazer morada em mim. Naquele instante eu tive uma visão de mim mesmo, em cima de um globo terrestre, e Deus falava para mim: eu vou te enviar para nações. E vocês conhecem a minha história. Muitos aqui sabem que eu já saí, fui para alguns países, pude visitar alguns lugares. Hoje se totalizam 7 países que eu entrei para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui como filho, liderado e ovelha do pastor Marcelo, como alguém que sonha os sonhos do pastor Marcelo. Meu pai, esse ano, ele colocou lá para a nossa igreja, para a nossa cidade, a seguinte visão: a igreja evangélica presbiteriana é a presença de Jesus na cidade de Jandira. Essa é a visão que nós estamos trabalhando. A partir dos sonhos do meu pai, eu posso viver os meus sonhos. E é isso que você precisa entender. Os seus sonhos, eles vão existir quando você aceitar a sua origem, quando você aceitar o seu pastoreio e paternidade. E eu digo origem das duas formas: a sua origem aqui na organização humana como pastor, e a sua origem espiritual, que é Deus. Você é de primeira. Quando você aceitar, conseguir se ver dessa forma, as coisas vão acontecer. As suas experiências vão ser suas, totalmente conectadas com o legado do seu pastor. Meu pai, quando eu era criança, ele falou assim para mim: eu vou me esforçar o máximo possível para você estudar no exterior. E eu estudei. Tive que trabalhar para ajudar ele, mas ele conquistou, ele me enviou. Isso foi um sonho dele, não foi meu sonho. Aprendi a falar inglês com isso. Quando eu voltei para o Brasil,
contexto de igreja, foi onde eu me converti com 19 anos. Em 2016, chegou o seguinte convite para a gente. Olha só, nós precisamos de alguém que saiba trabalhar com célula e fale inglês para enviar para o Japão. Em 2014 foi quando eu fui para aquele acampamento lá em Santarém, onde me converti. Outubro de 2014, eu abri minha primeira célula. Na Páscoa de 2014 foi onde me converti. Em outubro foi onde eu abri minha primeira célula. 2015 foi um ano muito bom para as células, nós multiplicamos bastante. E chegamos em 2016, eu estava com 5 ou 6 células já, supervisionando e liderando. E aí chegou esse convite. Esse convite nunca chegaria para mim se eu não tivesse sonhado e vivido os sonhos do meu pai, de estudar no exterior e de ir para um simples acampamento, que é o que eu pensava na época. Vou para esse negócio aí. Só que foi um negócio que transformou minha vida. Fui para o Japão e tive um outro divisor de águas. Não vou entrar em detalhes, mas foi onde eu consegui estreitar mais um relacionamento com o Espírito Santo, viver evangelho e evangelismo e viver milagres e sobrenatural. Eu vi o meu primeiro milagre na minha frente acontecendo, cura física mesmo na minha frente. Depois disso eu vi tantas coisas, fiz conexões onde eu pude entrar em outros países. E quando eu voltei para o Brasil, algo despertou em nós. E em nós também, no meu pai, onde ele teve um sonho. Do nada. E um sonho, não digo um sonho literal, um sonho, uma ideia, algo que veio de Deus. Promessas que se tornam testemunhos. E o sonho era: vamos enviar jovens para o Chile. O Léo estava nessa viagem. Nós somos em 12, Léo. Você fez assim com a cabeça? Eu não enxergo. 12 jovens. 12 jovens para o Chile. O livro do Bunny Hines conta essa história. O livro ele vai trazer também um capítulo que mais ou menos uns 15 anos atrás, a nossa igreja recebeu uma promessa de que iríamos experimentar 7 milagres extraordinários de Deus durante os próximos 7 anos. E o livro conta esses milagres extraordinários, e um deles foi nossa igreja ter condição de enviar 12 jovens para o Chile. Foi um dos milagres extraordinários que aconteceu para a gente. Fomos em 12 pessoas para o Chile evangelizar. Ficamos uma semana, eu acho, lá, talvez um pouco mais. E durante toda aquela jornada conseguimos converter uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. E é exatamente isso. Porque aqui agora eu vou voltar para as cadeiras. E eu vou sentar aqui o pastor Marcelo. Agora eu vou sentar o Estevão. Só que agora o Estevão que tem experiências com Deus. E aqui eu vou sentar aquele jovem do Chile que se converteu, que se chama Aníbal. 3 gerações. Pastor Marcelo, Estevão e Aníbal. O Estevão entendeu, aqui na cadeira do meio, ele entendeu que ele precisava também ser um homem de oração. O Estevão entendeu que ele precisava também ter intimidade com Deus. O Estevão entendeu que ele precisava ter experiências com Deus. O Estevão entendeu que tudo que o pai dele viveu, sonhou, vai potencializar ele. O
Estevão entendeu que ele precisa de uma origem, e que essa origem gera o destino dele. O Estevão entendeu que ele também é de primeira, que ele também é filho de Deus. E só depois do Estevão entender tudo isso, foi possível gerar uma nova cadeira. Na primeira vez eu não tinha colocado ninguém aqui. Mas essa viagem do Chile, se a gente for rebobinando a fita, ela nunca teria acontecido se lá atrás o Estevão não fosse para um acampamento, ter experiência com Deus. Se o Estevão não fosse para o Japão experimentar, ver que é possível entrar em um outro país, ver que Deus faz o sobrenatural. Se Deus dá a visão, Ele dá a provisão. E aí o Evangelho pôde chegar a uma nova pessoa. Eu vou te falar que eu nem fui o cara que mais evangelizou o Aníbal, foi outros da equipe. O Aníbal, ele veio para o Brasil em 2018, morou com a gente 2 anos. E o Aníbal teve também suas experiências com Deus. O Aníbal também entendeu que ele é de primeira. O Aníbal casou, teve a filha Cristal, é Cristal? Teve sua filha Cristal, agora teve mais um filho, agora recentemente, não me lembro o nome. Mas ele entendeu que ele também é de primeira. Ele veio para o Brasil, ele participou de Burning Hearts, ele participou das conferências de célula, ele ouviu sobre as histórias que nós estávamos vivendo, ou que já tínhamos vivido, ele ouviu sobre as minhas experiências em outros países, ele ouviu, mas ele também viveu. Você ouve falar que Deus é bom, ou você vive que Deus é bom? Você ouve falar que Deus é provisão, ou Ele é a sua provisão? Você ouve falar que Deus batiza, ou você é batizado? Porque o que aconteceu aqui foi que o Estevão entendeu que os sonhos do pai dele potencializariam ele, e que a partir de agora, tendo experiências, entendendo os sonhos, juntando tudo isso, em vez de estar aqui, ele está aqui, ó. Ele está mais alto que a geração anterior. E aí o Aníbal entendeu também. O Aníbal pegou a sua esposa e foi para o Chile abrir uma igreja. E agora ele também está aqui, ó. Uma geração que potencializa a outra. Um legado que potencializa o outro. Porque nós somos todos de primeira. Não tem segunda ou terceira ou quarta. Somos todos de primeira. Mas para você ser de primeira, você precisa viver o legado dos seus anciãos. Você precisa viver os sonhos dos seus anciãos. Você precisa deixar os sonhos, o legado dos seus anciãos te potencializar. Só que também vivendo a sua experiência com Deus. Um exemplo disso aqui na Bíblia é Elias e Eliseu. Eliseu, que foi até o fim com Elias, pegou sua capa. O ministério que potencializou o outro. Eu te dou 2 vezes mais do que eu tive. Nossa visão deve ser: eu vou preparar uma plataforma para que aqueles que vierem após mim estejam mais alto que eu, estejam numa condição melhor que a minha, estejam num entendimento melhor que o meu, estejam numa revelação melhor que a minha. A Bíblia em 2 Coríntios, ela promete o seguinte: contemplando a face de Deus,
a face descoberta, contemplando a glória, a presença de Deus, eu sou transformado com glória cada vez maior, e não é menor, cada vez maior, glória cada vez maior. A glória da segunda casa, ela precisa ser maior. A glória das gerações daqueles que vêm depois de vocês tem que ser maior, e isso é responsabilidade sua também. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o ensinamento que você vai deixar? Quais são os alicerces que vocês vão deixar? Vocês vão ser cadeiras separadas ou cadeiras que impulsionam o próximo que vem depois de você? Para a gente já caminhar para o final, se as meninas da banda puderem subir aqui. Eu quero ler um versículo. Esse versículo, eu e a Bela conversando, minha noiva, a gente separou esse versículo como um versículo que define e vai definir o nosso casamento. Se você nunca fez isso, faça, é muito legal. Você que é casado e não tem um versículo do casamento, definam. Você que vai casar, definam. O versículo está em Deuteronômio 7, a partir do versículo 12. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, tudo que você ouviu aqui hoje, será que depois de ouvir tudo isso, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e misericórdia prometida sob o juramento dos teus pais, do teu pastor, o juramento do pastor Valdomiro. Deus tem uma aliança com ele. A aliança que Deus tem com o pastor Valdomiro se estende em vocês. Sob juramento a teus pais, ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Deus tem uma aliança com meu pai, e eu sei que essa aliança se estende para mim, e eu não vou fazer essa aliança parar em mim. Eu vou fazer o possível para essa aliança perdurar de geração em geração, de glória em glória, com glória cada vez maior. Não seja você aquele que para o mover de Deus. Mas seja você aquele que levanta e potencializa os que vêm após você. E essa palavra é para todos nós. Você que está velho, não se acha velho o bastante. Eu sou muito velho, como é que eu vou fazer as coisas para Deus? Como é que eu vou agir no reino de Deus? Cara, você tem conselhos, você tem sonhos. Nós jovens precisamos dos anciãos. Nós que ainda temos muito por viver e construir, precisamos de vocês que são mais velhos. Vocês que são mais velhos e ainda estão queimando por Deus, nós precisamos de vocês. Vocês que são novos, adolescentes, vocês podem ser o exemplo e preparar as crianças. Os jovens podem preparar os adolescentes. Pensa, quem que vem depois de mim? Cara, o Aníbal tem a mesma idade que eu, e ainda assim nós pudemos impactar a vida
vida dele e potencializar uma geração no Chile. Eu não estou falando de idade, eu estou falando quem vem após você, quem que Deus está colocando diante de você para que você possa fazer diferença na vida deles. E claro, você que é casado e tem filhos, prepare uma geração santa. Prepare uma geração que se parece com Jesus. Mas não só conte histórias. Prepare ambientes para que eles tenham a própria experiência deles. Envia eles para ambiente para eles terem a própria experiência deles. Foi isso que transformou minha vida. Quanto mais cedo o seu filho ser batizado pelo Espírito Santo, melhor. Quero convidar vocês a ficar em pé nos seus lugares. Eu quero te convidar nesse momento a ter a sua experiência com Deus.